Bom, boa noite a todos, boa noite aos colegas presentes e desejo muita sorte a todos que consigam ser aprovados, principalmente nossos alunos, né? Que consigam atingir os objetivos. Então vamos dar início a uma revisão do Direito Penal Militar e Direito Processual Penal Militar. Aqui nós fizemos um apanhado dos pontos mais importantes para nós desenvolvermos. Então vamos direto então ao que constitui o nosso Código Penal Militar e o nosso Código de Processo Penal Militar. Em cima do quê? Do princípio da hierarquia e da disciplina. Não podemos esquecer, como nós comentamos bastante, sempre, toda a estrutura de percepção do nosso direito penal militar e direito processual penal militar está em cima de dois princípios básicos, hierarquia e disciplina. Por que ele é importante? Não vai estar presente numa pergunta pura e simples. Ele vai estar presente em todas as perguntas, toda vez que nós trabalharmos em cima de compreensão do que vem a ser o direito penal militar e direito processual penal militar, preciso compreender que quando há uma lesão à hierarquia e à disciplina no sentido de princípios, nós temos a concepção de aplicação da lei penal militar em todos os níveis. Exemplo, crime contra um superior hierárquico, é justamente nesse contexto. Praticou o crime contra o superior, ou seja, feriu a questão da hierarquia e feriu a disciplina militar. Nesse sentido, então, hierarquia e disciplina não são princípios exclusivos das forças militares. Isso nós temos que estar bem presente. Ele permeia toda a nossa estrutura de Estado e toda a nossa estrutura social. Onde nós encontramos esses princípios de uma forma mais específica? Artigo 42 e 142 da nossa Constituição Federal. Artigo 42 se refere às forças auxiliares militares dos estados. Artigo 142, Forças Armadas. Tudo do nosso texto constitucional, 1988. Certo, pessoal? Outro detalhe importante. O que vem a ser essa questão do princípio da hierarquia e da disciplina? A hierarquia é uma ordenação, lembre-se disso. Hierarquia é a ordenação da autoridade em níveis diferentes. Então nós temos a hierarquia dentro de uma estrutura do soldado ao general, do soldado ao posto de general. Então, em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas. Não esqueçam disso. A ordenação se faz, então, para posto é para oficial. Graduação para praças. Não esqueçam disso. Posto para oficial, graduação para praça. Então, dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela essa ordenação de posto e graduação dentro de um mesmo posto, ou seja, entre oficiais e dentro de uma mesma graduação, ou seja, entre praças, se faz pela antiguidade no posto e na graduação, ou seja, ato de promoção. 2 sargentos, 2 terceiros sargentos, mesma graduação. Quem é o mais antigo? Aquele que foi promovido primeiro, ok? Mesma coisa para o oficial, aquele que foi promovido primeiro. Quais as diferenças que nós podemos colocar quando nós estamos falando do comandante das Forças Armadas? O comandante das Forças Armadas, mesmo sendo um general, um oficial general, melhor dizendo, de mais moderno, ele pode sim ser escolhido pelo presidente da República para ser o comandante militar, certo? Daí ele vai ter a precedência em relação à função que ele está ocupando. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de quê? Acatamento à sequência de autoridade. Respeito à hierarquia é um espírito de acatamento à sequência da autoridade, certo? Passo a passo nessa sequencialidade. Trabalhamos em cima da hierarquia, agora chegamos à disciplina. Se eu tenho a estrutura bem determinada nessa concepção toda que nós temos do nosso mundo militar, eu tenho presente que a disciplina é rigorosa observância e acatamento integral das leis. Então, ser uma pessoa disciplinada é cumprir com as regras legais e os regulamentos internos, os atos internos e os atos externos, certo? Do organismo militar coordenam seu funcionamento regular e harmônico. Disciplina, então, e respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares, da ativa, da reserva, remunerada e reformados. Oficial e praça, não importa qual é o nível da graduação, qual é o nível qual é o nível da graduação, qual é o nível do posto que ele foi para a reserva, ele terá esse posto preservado. Ou seja, um capitão da reserva e um tenente da ativa, o tenente da ativa deve respeito porque hierarquicamente o capitão é superior a ele, mesmo estando na reserva remunerada ou reformado.
Terminado isso, arcabouço legal. Itens importantes que nós trabalhamos em cima da aplicação da Lei Penal Militar em nível do Código Penal Militar. O que nós temos presente? Leis temporárias são aquelas que já consignam no próprio texto a data de cessação de sua vigência. Lembrem-se disso. As leis excepcionais são aquelas feitas para um período em que esteja vigendo a situação de exceção. Mesma regra que nós estudamos no direito penal comum. Não esqueçam desse detalhe. O Código Penal Militar tem um bom exemplo de lei excepcional nos crimes militares em tempo de guerra, por isso trouxemos. Exemplo de, pode-se considerar que a lei, quando há um tempo de guerra, é um caráter excepcional? Sim. Tanto que existe pena de morte no Brasil? Sim. Em que situação? Em caso de guerra declarada. Ok, pessoal? Territorialidade e extraterritorialidade. Por que eu preciso compreender esse processo no artigo 7º? Vai se aplicar a Lei Penal Militar sem prejuízo de convenção, tratado e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte dentro desse nosso território nacional, que nós vemos lá no artigo 5º do Código Penal Comum, ou fora dele, ainda que neste caso o agente esteja sendo processado, tenha sido julgado pela Justiça Estrangeira. Viram que é o mesmo pressuposto do artigo 5º que nós temos lá no direito penal comum. Lembra do 5º? Liga com o 7º. Mas o que nos pega de atenção maior? Para o efeito da Lei Penal Militar, o que é extensão do nosso território nacional? A aeronave e os navios brasileiros onde quer que se encontrem, sob comando militar ou militarmente utilizados ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, ainda que de propriedade privada. Lá no Código Penal Comum nós não temos a figura sob comando militar, apenas a serviço do governo brasileiro, lembram? Aí a extensão do nosso território. Na Lei Penal Militar nós temos que precisa estar sob comando militar ou militarmente utilizado ou ocupados por ordem legal de autoridade competente, mesmo que de propriedade privada. Então, para eu não confundir com o direito penal comum, lembrar a palavra comando militar ou militarmente utilizado. E aí nós temos a concepção bem tranquila de ampliação a aeronaves ou navios estrangeiros. Lei Penal Militar ao crime praticado a bordo de aeronave ou navio estrangeiro, desde que em lugar, lembrem-se, se é um lugar sujeito à administração militar, certo? O crime atente contra as instituições militares e o crime vai atentar contra a instituição militar. Então aí eu tenho presente a aplicação da lei penal brasileira. Aí nós temos um outro ponto que nós buscamos, nos emprestamos do Código de Processo Penal Militar, onde conceito de navio, parágrafo 3º, para efeito da aplicação deste código, considera-se navio então toda a embarcação sob comando militar. Só que aqui falou navio, estende-se também às aeronaves. Então, amplia-se o entendimento e a compreensão dos termos embarcação e aeronave por meio do artigo 88 a 91 do Código de Processo Penal Militar. Não esqueçam disso. Quando nós falamos em embarcação, leia-se também a aeronave. Os motivos que levaram o legislador a destacar o navio e não a aeronave não são objeto do concurso, muito menos não prejudicam a aplicação do direito penal militar. Ou seja, o que vai interessar? Não interessa você saber qual o motivo que não foi trabalhado desta forma. Interessa que eu preciso compreender que quando eu falo embarcação e eu falo aeronave, eu estou dando a mesma concepção, parágrafo 3º, mas também o artigo 88 a 91 do Código de Processo Penal Militar. Ok, pessoal? Pontos importantes, então, da competência pelo lugar da infração. É justamente nesse sentido. Eu ligo o artigo 7º, parágrafo 3º, combinado com 88 e 91, quando eu trabalho da competência pelo lugar da infração. A competência será de regra determinada pelo lugar da infração, no caso de tentativa pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Aí nós temos a bordo de aeronave. Gravem isso. Lá no arquivo que vocês têm do Código de Processo Penal está bem presente. E bem como no Código Penal Militar que nós trabalhamos aqui no primeiro arquivo. Os crimes cometidos a bordo de aeronave militar ou militarmente ocupada dentro do espaço aéreo correspondente ao território nacional são processados pela auditoria da circunscrição em cujo território se verificar o pouso após o crime. Os crimes militares cometidos fora do território nacional são, de regra, processados em auditoria da capital da União. Esse item, quando nós estudarmos lá, os senhores estiverem lendo, tem que gravar. Por que nós trouxemos para a questão da territorialidade e extraterritorialidade? Para não esquecer, quando nós estamos falando a competência do lugar da infração, liguem com a extraterritorialidade. Então, se for crime cometido fora do território nacional,
processada em auditoria da capital da União. No nosso caso, Brasília. Não esqueçam disso. Ok, pessoal? Evoluindo, então. Crime militar. Aí nós estamos agora falando do quê? Artigo 9º do Código Penal Militar. Estamos falando do artigo 9º do Código Penal Militar. Então, crime militar praticado por militares da reserva, reformado ou civil. Porque o destaque, meus amigos, olhem bem, os crimes praticados por militar da reserva ou reformado ou por civil, o que eu tenho que gravar? Não confundo a justiça militar em nível federal e justiça militar em nível estadual. Contra instituições militares, considerando como tais não só os compreendidos no inciso 1, como os do inciso 2, nos seguintes casos. Aí vem um habeas corpus, uma jurisprudência para vocês lembrarem. Crime doloso praticado por civil contra a vida de militar da aeronáutica em serviço, competência da justiça militar. Então, entendimento. Civil pode praticar crime militar? Pode. Em que nível? Em nível federal. Em nível dos estados, não, porque também há um entendimento das cortes superiores. Não vamos esquecer desse detalhe. Não vamos esquecer deste detalhe. Evoluindo. Os crimes de que trata este artigo, não esqueçam do parágrafo único do artigo 9º. Tem que prestar atenção na pergunta. Se a pergunta se referir em relação ao entendimento do STM, este parágrafo não se aplica. Os crimes de que trata o artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil, serão da competência da justiça comum. O entendimento do STM, como vocês estudaram com material aqui e também por conta que eu sei, vocês viram que o entendimento continua que é inconstitucional e, portanto, cabe ao STM. Mas, dependendo do que é perguntado, e não se falar efetivamente em relação ao STM, nós temos que seguir o entendimento das cortes, as outras cortes superiores, e dizendo que aplica-se por conta da justiça comum. E aí, nesse caso, seja ela federal, seja ela estadual. Por quê? Porque para comprovar o parágrafo único do artigo 9º do Código Penal Militar, nós encontramos lá no artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, esta aplicação, e lá não há dúvida nesse sentido, ok, pessoal? Então, observe que a competência da Justiça Militar é matéria constitucional. O artigo 124 prescreve compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei, não importando quem seja o agente, o qual pode ser militar da ativa, militar da reserva, reformado, civil, portanto, extensiva. Este é a defesa do STM nesse sentido. Já o parágrafo 4º, 125 do mesmo diploma legal, dispõe que compete à Justiça Militar Estadual. Então, qual é a questão que nós temos? A grande discussão é justamente porque o artigo 124 ele manteve a redação e, portanto, o STM entende que cabe a ele. Por outro lado, na Justiça Militar em nível de Estado, o 125 ele foi muito mais claro, dizendo que compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes definidos em lei. Sendo assim, é uma regra restritiva. Então, esta lei provocou um deslocamento da competência ao prever, acrescentando o parágrafo único ao artigo 9º, que os crimes de que trata este artigo, ou seja, o artigo 9º, quando dolosos contra a vida e cometidos contra a civil, serão de competência da justiça comum. Então, nós temos o conflito entre os tribunais. Por isso, precisamos prestar muita atenção na hora de responder a questão de acordo com o que nos é perguntado. Lembrem-se, a expressão assemelhado está derrogada, ok? Não se é mais usado a expressão assemelhado. Então, o conceito de assemelhado ele vem expresso no artigo 21. Considera-se assemelhado o servidor efetivo ou não dos Ministérios da Marinha, do Exército e da Aeronáutica submetido a preceito disciplinar militar. Hoje nós temos a vida dos servidores civis da União, e não importa aonde eles estão servindo, com seus próprios estatutos. Então não tem mais essa aplicação. Isso era muito tempo atrás. Hoje está tudo sacramentado. O artigo 84 do Código de Processo Penal Militar dispõe de forma igual esse conceito de assemelhado. Então, entendemos que há uma derrogação do artigo, do pressuposto do assemelhado no artigo 21 e no artigo 84. Primeiro, do Código Penal Militar, o segundo, do Código de Processo Penal Militar. Outra situação que vocês têm que gravar muito, porque lembre dos exercícios que fizemos, violência contra superior. Aí nós precisamos ter aquele feeling, poxa, violência contra superior, quem é superior?
em regra, nós podemos trabalhar que o superior hierárquico poderia ser qualquer um que tem determinada responsabilidade sobre o agente. Não. O superior ao que o Código Penal Militar está nos dizendo é o militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito de aplicação da lei penal militar. Estamos referindo a quê? A militares esse conceito. A civis não. Então, o conceito de superior não decorre apenas da escala hierárquica, como ocorre com o militar com o posto de capitão em relação ao primeiro-tenente. Embora ambos tenham o mesmo posto, considera superior aquele que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto à graduação. Entre militares, então. Ok? Não esqueçam. Não vão entrar na figura dos desatentos. Eu pego desatento lá nesse sentido. Então, o conceito superior vem descrito no artigo 24. Está bem definido. Assim, um oficial subalterno no comando de uma companhia é considerado superior aos colegas do mesmo posto que servem na mesma companhia. Ok, senhores? Pulamos agora do artigo 24 para o artigo 39. O que nos importa nesses aspectos, dessas duas distinções que é bem possível que caia? Estado de necessidade como excludente de culpabilidade, diferente do estado de necessidade como excludente de ilicitude. Por que trazermos para cá? Porque este é o estado de necessidade, como é que nós dissemos? Este é o estado de necessidade agressivo, certo? O indivíduo age sacrificando o direito alheio ainda quando superior ao direito protegido. Então, mesmo que o direito alheio seja superior ao direito que ele está protegendo, ele tem a possibilidade de sacrificá-lo. Este é o estado de necessidade exculpante, diferente do estado de necessidade excludente de ilicitude. Então, gravem bem isso. Nós chegamos ao estado de necessidade, então, que esse nós chamamos de agressivo. Perigo de lesão a um bem jurídico próprio ou de parente ou pessoa cara ao agente. Olha a diferença. Então, inexistência de outro modo de evitar o perigo é importante. Sacrifício de direito à lei igual ou superior ao direito protegido. Pode ser até um bem superior ao que ele vai proteger. E claro, né, a inexigibilidade de conduta diversa. Já o estado de necessidade como excludente do crime, que é a justificante, considera um estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu alheio de perigo certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado por sua natureza e importância é consideravelmente inferior. Olha para não ficar confundindo. Estado de necessidade do 39 é o agressivo, o exculpante. Estado de necessidade do artigo 43 é o mesmo estado de necessidade que nós conhecemos lá nos artigos 23, 24, 25 e 26. Lembram daquele 24 e 25, melhor dizendo, do Código Penal Comum, que nós temos ali a presença das 4 figuras das excludentes de ilicitude. Ok, senhores e senhoras? Por sua natureza, então, a importância é consideravelmente inferior ao mal evitado, certo? Outra situação, não esqueçam, cai em prova e normalmente dá erro, né? Então, menores. Aqui, menor de 18 anos, pela essa figura é inimputável, salvo se. Esse salvo se, pelo texto constitucional, não pode ser aplicado. Ok? Não pode ser aplicado. Então, por que, senhores? Nós entendemos, melhor dizendo, porque o próprio texto constitucional nos diz, no artigo 228 da Constituição, que está revogado esse artigo. Por que isso? Menor de 18 anos, segundo o artigo 228, bem como a Lei 8069, vulgo Estatuto da Criança e do Adolescente, está bem presente nos dizendo que a conduta descrita como crime ou contravenção penal é considerada ato infracional. Então, quem tem, não importa se está já servindo ou prestando alguma atividade dentro do mundo militar, não podemos contrariar a Constituição. O Código Penal Militar ele não pode se sobrepor ao texto constitucional que diz que é imputável a partir dos 18 anos. Ok, pessoal? Evoluindo, então. Equiparação a maiores. Equiparam-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenha atingido essa idade,
os militares, os convocados, os alunos. Mesma regra do artigo 50. O artigo 50 e 51, há um entendimento que eles estão virtualmente revogados, porque contrariam o texto constitucional, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não esqueçam disso. Não errem este pressuposto caso caia na prova. Destacamos agora o artigo 53, também de suma importância para todos, que é a coautoria. Mas o que nos interessa nisso, lembrem-se, os cabeças. Aqui nós temos que gravar o quê? O parágrafo 5º. Quando o crime é cometido por inferiores e um ou mais oficiais, sempre, sob qualquer circunstância, mesmo que o oficial não seja o líder, o responsável por, segundo o texto legal, são esses considerados sempre os cabeças. Doutrinariamente, ao entendimento que não importa, porque a lei não fez a diferenciação. Ele será o responsável por tudo isso. Não esqueçam desse detalhe. Aí chegamos às penas principais. Não esqueçam disso. Nós temos as penas principais e as penas acessórias. Isso eu tenho que gravar. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e a reforma. Então nós temos essas figuras bem presentes, certo? Para nós não esquecermos. 7 figuras bem definidas. Morte, reclusão, detenção, prisão. 3 barbadas que nós já conhecemos. Então nós temos o impedimento, suspensão, reforma. Penas principais. Artigo 55. O que é o destaque que nós damos aqui? Pena de morte por fuzilamento. A sentença definitiva de condenação, gravem bem, não esqueçam. A pena de morte é comunicada logo que passe o julgado ao presidente da República e não pode ser executada, senão depois de 7 dias após a comunicação, exceto se a pena é imposta em zona de operações de guerra, pode ser imediatamente executada. Quando exigir o interesse da ordem da disciplina militar. Mais uma vez, para confirmar o pressuposto do princípio da hierarquia e da disciplina. Regravando, então. Vamos lá. Pena principal: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão, reforma. Muito bem. O que nos importa aqui em relação a todos esses? Qual é o pega desatento, que não é o caso de vocês? A pena de morte. Executada como? Fuzilamento. Se for em zona não de guerra, decisão tem que ser comunicada ao presidente da República e leva-se 7 dias. Se não for, se for, melhor dizendo, em zona de operações de guerra, imediatamente. Para preservar o quê? A ordem e a disciplina militar. Não esqueçam disso, ok? E aí nós temos as penas acessórias. Perda do posto e da patente, indignidade para oficialato. Lá no arquivo, não esqueçam de dar uma olhada do que vem a ser a tal da indignidade para oficialato, incompatibilidade com oficialato, exclusão das Forças Armadas, perda da função, inabilitação para o exercício de função pública, suspensão do pátrio poder e suspensão dos direitos políticos. Sempre, não esqueçam disso, equipare-se à função pública, a que é exercida em empresa pública, autarquia. Então, tudo aquilo que nós já conhecemos, mas não esqueçam, não confundam, porque vão colocar o que é a pena acessória e o que é a pena principal. Vão fazer uma pergunta colocando algum desses itens aqui, porque tanto a principal quanto a acessória vocês viram que são penas pesadas. Podem confundir os senhores nesse sentido, ok? Então nós temos 7 penas principais e 8 penas acessórias. Não esqueçam desse detalhe. Perda do posto e patente. Perda do posto e patente resulta da condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. E importa a perda das condecorações. Então, para o indivíduo, para o oficial ser condenado à perda do posto e patente, só o oficial pode. Praça não tem posto e nem patente. Quem tem posto e patente é o oficial. O oficial, condenação superior a 2 anos, vai perder também as condecorações. Lembre-se, o artigo 99 do Código Penal Militar determina a perda do posto e patente que aplica somente a
oficiais e resulta de condenação à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos. O oficial condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 anos, ele vai ter também cassado seu posto ou a patente, quase que inexoravelmente por decisão do escabinato, que é os nossos conselhos, lembra? O conselho, no caso do oficial, conselho especial. Voltando, posto. Posto é o grau hierárquico do oficial, das Forças Armadas e das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares. Patente é o quê? A confirmação, o título que refere o grau hierárquico alcançado pelo oficial. Não esqueçam disso, não confundam umas coisas. Evoluindo, chegamos ao artigo 121, onde fala do quê? Da ação penal. A mesma concepção de ação penal que eu tenho aqui no Código Penal Militar, eu tenho lá no Código de Processo Penal Militar. Ação penal, regra geral, pública e incondicionada. Ação penal nos crimes militares e no Código de Processo Penal Militar. Regra geral, pública e incondicionada. Exceção. Podemos considerar o artigo 122 que nos diz exceções dos crimes do 136 ao 141. Pública condicionada para os crimes do 136 ao 141, que vocês já viram lá. E não cabe a aplicação do juizado especial criminal nos delitos, nos crimes militares, na justiça militar. Voltando. Nos crimes previstos nos artigos 136 a 141, ação penal, quando o agente for militar, ela é de quem? Do Ministério Militar. No caso, o nosso Ministério da Defesa. Em contrapartida, em relação ao crime praticado quando o agente for civil, Ministério da Justiça. Certo, senhores? Então, se o réu é civil, é o único caso no 141. Nós temos, para diferenciar motim e revolta. Qual é a diferença? Revolta tem que ter um emprego de arma. Então, diferença do motim, reunir-se militares no assemelhado para, regra que nós temos. E quando nós estivermos falando da revolta, se tem arma presente. Nesse sentido, então, temos condições de trabalhar em cima do Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar, Militares e Justiça Especializada, Forças Armadas, 142, Justiça Militar da União, artigo 124. Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, 144, Justiça Militar dos Estados, 125, parágrafo 3º, 4º e 5º. Exercício da Polícia Judiciária, artigo 7º e 8º, não esqueça, Código de Processo Penal Militar. Polícia Judiciária Militar exercida nos termos do artigo 8º, 7 remete para lá. E aí vocês vão encontrar todo o arcabouço. A delegação é feita em decorrência da qualidade que tem o comandante. Então, obedecida a norma de regulamento, a jurisdição hierárquica e comando. Deve recair sempre em oficial de posto superior ao da indiciado. Não esqueça, encarregado de inquérito policial militar não pode ser mais moderno que o indiciado. Pode ser feita a de oficial do mesmo posto, desde que mais antigo. Não esqueçam disso. Lembrem-se, senhores, se o indiciado é oficial da reserva reformado, não prevalece para a delegação a antiguidade do posto, ok? Evoluindo, pode haver a designação de delegado e avocamento do inquérito pelo ministro. Pode? Em que situação? Designação de oficial da reserva de posto mais elevado para instauração do inquérito policial militar. O posto é o grau hierárquico do oficial e a graduação o grau hierárquico da praça. O Polícia Judiciária Militar compete a competência no artigo 8º. Competência no artigo 8º. Lembrem-se, o artigo 10 do Código de Processo Penal Militar. Como é que se instaura? De ofício pelo comandante, por delegação, por requisição, por decisão do tribunal, a requerimento da parte do ofendido e em conclusão de sindicância. Não esqueçam disso. Como é que pode-se dar-se início a este inquérito? Ainda, o escrivão tem que prestar o seu compromisso. O escrivão não precisa ser mais antigo que o indiciado. Tomem cuidado nesse contexto, então, nesse mesmo sentido. Lembre-se, as providências em local de crime sempre deve ser, segundo, dirigir-se ao local, fazer as apreensões, prisão do infrator e colher todas as provas. Então, ao comandante ou oficial de serviço, mesmo não havendo nomeação, cabe adotar as providências do artigo 12. Deparou-se com aquela situação, não precisam mandar, cabe fazê-lo. Ainda, já indo para o final, incomunicabilidade, artigo 17 do CPM, e a detenção do indiciado
isto tudo é inconstitucional. Por quê? Porque contraria os preceitos da nossa Constituição Federal. Ainda, fazendo o fechamento, artigo 18, pode haver a prisão por parte do encarregado do inquérito em decorrência do indiciado? Pode. Por quê? Está previsto no artigo 18, porque o texto constitucional permite. Então diz, esta é a espécie de prisão que o encarregado de PM em decisão fundamentada pode decretar em relação ao investigado, desde que eu seja em razão de crime militar próprio. Crime militar próprio. O encarregado de inquérito pode decretar a prisão do seu indiciado. Então, o poder requisitório do encarregado, nós encontramos no Código de Processo Penal Militar, inquirição de testemunha, não permissão por mais de 4 horas consecutivas, intervalo de meia hora, e às 18 encerra, exceto numa situação extrema. Evoluindo e já indo para o fechamento. Prazo para terminação do inquérito. Lembre-se disso. Cai na prova. O inquérito deve terminar dentro de 20 dias, se o indiciado estiver preso. Contados do quê? Este prazo a partir do dia em que foi se executar a ordem de prisão. Ou no prazo de 40 dias, quando o indiciado estiver solto. Contados a partir da data em que se instaurar. Como é que instaura o inquérito? Por meio da portaria do comandante. Lembre-se, o último prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias. Qual prazo? Quando o réu está solto. Não esqueçam desse detalhe. Lembre-se, macete aqui, ó, ação penal militar, princípio e espécie, do artigo 29 e o 33 do Código de Processo Penal. Ação penal militar, todo o macete para vocês pegarem os princípios e as regras que nós temos bem presente, ok? Já falado, e lembre-se, tudo vai sempre para o Procurador-Geral da Justiça Militar. Conselho Permanente de Justiça, lembre-se, esse Conselho Permanente de Crime Militar cometido por praças e ou civis. Conselho Permanente, praça ou civil. Conselho Especial, Conselho Especial, Conselho Especial de Justiça. Julga oficiais, exceto oficiais generais. Lembre-se disso, não esqueça. Vai até o posto de coronel ou capitão de mar e guerra, que é o correspondente. Certo, senhores? Então, o conselho se extingue com a decisão final do processo. O escrivão. Lembre-se, lá no Código de Processo Penal, esses escrivão agora são chamados técnicos judiciários, porque houve a lei que alterou. Outro detalhe, nomeação obrigatória de defensor. Defesa de praça, 71º. As praças serão defendidas pelo advogado de ofício, cujo patrocínio é obrigatório, devendo preferir a qualquer outro. Outro ponto de vista. Curador é para acusado incapaz. E o acusado que for oficial ou graduado não perderá, embora sujeito à disciplina judiciária, as prerrogativas do posto e da graduação. Não importa se esse acusado ou graduado, se ele for nesta mesma linha, continua tendo a prerrogativa do posto e da graduação. E o foro militar, lembre-se disso, senhores, foro militar, 2 artigos, esse é o atual, o de baixo, ok? Foro militar é especial, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticada contra civil, que cabe a quem? A justiça comum. Não esqueçam desse detalhe, então, senhores e senhoras. Competência do foro militar será determinada, de modo geral, pelo lugar da infração, pela residência ou domicílio do acusado, pela prevenção, e de modo especial, pela sede do lugar do serviço. Não esqueçam, gravem isso, e nós vamos ter sucesso com toda certeza. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.